Olá pessoal, eu sou o Lucas Pereira e trago para você esse vídeo bombástico. Você está preparado para enfrentar uma guerra civil? É justamente sobre isso que vamos falar hoje. E humildemente eu peço para você, compartilha desse seu like e ajuda no crescimento desse canal. E você que não é inscrito, se inscreva agora. Desde o começo da pandemia, éramos 10 milhões de desempregados. Após a pandemia, passamos a ser 13 milhões de desempregados, tivemos um aumento de 4,3% de desempregado mensalmente. E falando o total, um recorde histórico, 33% de desempregado desde o mês de maio do ano passado. Um minuto de silêncio porque, gente, não é brincadeira. Mas esse ainda não é o foco. Não é justamente sobre os desempregados que eu venho falar. Mas eu venho falar sobre uma guerra política, onde um quer ser maior do que o outro, um quer ter mais palavra do que o outro. Governador fala uma coisa, deputado fala uma coisa, Senado fala uma coisa, presidente fala outra coisa. O presidente fala, vai pra rua sustentar a sua família, correr atrás do pão, ou então a bolsa vai quebrar, a economia vai quebrar. E os outros falam, a economia a gente recupera, fica em casa. Mas não há problema nenhum em ficar em casa. O problema é ficar em casa sem dinheiro. O problema é ficar em casa vendo seu filho pedir o que comer e você não ter. E, infelizmente, cada dia que passa, isso vem se agravando no nosso país. Muitas pessoas estão em casa louca para sair, para ganhar uns 10 reais, para ganhar 20 reais, para poder comprar o pão de cada dia para o seu filho, que está ali querendo um leite, seu filho que precisa de uma fralda. A sua casa, até mesmo eles mesmos estão trabalhando, querendo correr atrás do alimento de cada dia, porque não dá para ficar sem o alimento. Enquanto nós tínhamos o auxílio, as pessoas ainda conseguiam ficar em casa. Mas agora que nós não temos o auxílio, se torna impossível ficar dentro de casa, passando fome, sem poder sair, sem poder correr atrás. Os brasileiros não aguentam mais ficar presos dentro de casa sem saber como vai fazer para comer amanhã. E isso é uma guerra política. É vereador contra presidente, é governador contra presidente, e acaba se tornando uma guerra política que se torna uma guerra onde nós somos as vítimas. Não podemos fazer nada, estamos à mercê dos grandões. Ah, mas por que você está falando de guerra política? Eu vou te explicar. Até quando você vai aguentar ser obrigado a ficar dentro da sua casa? A fome batendo? Os seus filhos pedindo o que comer? Sua esposa reclamando que a água está cortada, que a luz está cortada? Até quando você vai suportar o sofrimento calado dentro da sua casa sem poder fazer nada? Talvez você não esteja entendendo, mas eles estão automaticamente implantando uma guerra civil dentro do nosso país. É verdade. Quando você vê alguém abrindo um comérciozinho para poder ganhar o pão de cada dia, a polícia vem e fecha. Quando você vê um pai de família vendendo mandioca, vendendo água de coco, a polícia vem e toma. Quando você vê um pai de família criando alguma coisinha para poder trazer o pão de cada dia para casa, a polícia vem e toma. Porque a ordem é ficar dentro de casa. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem vários pais de família que não estão mais aguentando ficar presos dentro de casa e já estão se rebelando. A polícia vem, eles batem de frente com a polícia e falam que não vai fechar porque ele tem família, tem aluguel para pagar, que ele precisa trazer o pão de cada dia, e cada dia mais as pessoas vão se rebelando e automaticamente a guerra civil está sendo implantada dentro do nosso país. Até quando vamos suportar isso calado? Até quando você vai aguentar a sua barriga roncar e você não poder sair para sustentar o pão de cada dia? Até quando? Ei, orem a Deus e peça a Deus para que
isso não chegue a acontecer no nosso país. Mas a intenção é essa. Se preparem. Eu estou aqui passando uma mensagem. Não estou aqui querendo dar pânico em ninguém. Mas se essa situação não for resolvida, infelizmente nós iremos enfrentar uma guerra civil, até porque a gente prefere ir para a guerra do que morrer de fome dentro de casa. As palavras são dolorosas, é até difícil de acreditar, mas cada segundo você vê dentro da televisão, você assiste na televisão os pais de família revoltados porque não aguenta mais ficar preso dentro de casa, não aguenta mais pagar aluguel sem estar trabalhando, e as pessoas não querem saber. Se você pagar aluguel para alguém, aquele alguém quer receber o seu aluguel. Não interessa de onde você vai tirar esse dinheiro. Ele não quer saber. Então, infelizmente, se Deus não tiver misericórdia de nós, vamos viver a maior das guerras em nosso país. Vivemos uma guerra no Rio de Janeiro de polícia contra bandido, vivemos guerras de aqueles crimes organizados contra a polícia. Até então não está nos afetando tanto, né? Afeta, com certeza afeta muitas pessoas, mas até então a gente ainda consegue viver no nosso cantinho em paz. Mas e quando a guerra for civil? Que você quiser sair para alimentar o seu filho e não poder, eu tenho certeza que você irá enfrentar essa guerra. Então, oremos para que Deus tenha misericórdia de nós. O motivo desse vídeo é simplesmente para alertar você que eles estão implantando uma guerra civil. É político contra político e nós que somos a vítima. E as vítimas que irão sofrer a guerra. É um político contra o outro, sem se preocupar com você, com o que está acontecendo na sua casa, na sua família. Você não passa de um CPF. E para eles, tanto faz se for cancelado. Então, lute pela sua família, lute por quem você ama, lute pela sua casa, defenda o seu alimento, faça o que for possível para que você continue com a sua dignidade. Não estou aqui incentivando você sair de casa e também não estou incentivando você ficar dentro de casa. A moral desse vídeo é simplesmente para alertar que a guerra civil já está sendo implantada. E, infelizmente, não podemos fazer nada. Apenas clamar a Deus. Então clame enquanto pode. Porque somente Deus para ter misericórdia de nós. Que Deus abençoe o seu dia e a sua família. E que Deus nunca deixe faltar o pão de cada dia na sua casa. Que Deus não permita que você passe por uma situação extrema de necessidade, mas que Ele venha sempre suprir na sua casa. Em nome de Jesus. Amém.